Você é bem-vindo aqui no nosso devocional Mulheres Obedientes. Glória a Deus! Como você passou de ontem? Eu espero que muito bem. Hoje eu fiz um convite para vocês que estão lá no grupo aqui do nosso devocional, né? Mulheres Obedientes, que estão lá, para que você esteja conosco a partir de amanhã. Isso mesmo, amanhã, dia 8 de maio, onde nós vamos iniciar a Semana da Família, a Conferência da Família, lá na nossa igreja Ministério Amós, né? Então nós temos uma programação muito assim, extraordinária, vinda do céu, né? Para você que vai iniciar amanhã e vai finalizar no domingo, com uma programação, né, com uma convidada, melhor dizendo, muito especial, muito aguardada, que é a pastora e também cantora Ana Nóbrega. Sexta-feira, aqui no Ministério Amós, né, ela vem na sexta, mas amanhã a gente começa a nossa conferência da família, né? Então você que está aqui me ouvindo, você é mais que convidado, você é intimada a estar conosco lá nesse momento, aonde eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai derramar mais uma porção sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas e sobre as nossas famílias. Então, eu coloquei tudinho lá no grupo, né, a programação, o link para quem ainda não adquiriu os ingressos para o show, né, para o momento com a Ana Nóbrega, que vai ser na sexta-feira. E lembra que já está acabando, virado de lote, já está assim, ó, no último lote. E para você não ficar fora, você entre lá no link, tá lá no nosso grupo, e já adquira o seu convite. Amém? Que bom que você está aqui. Estou muito feliz de poder estar aqui com você nessa semana onde nós estamos falando sobre renúncias. Meu Deus, né? Quantas coisas Deus tratou conosco, né? Quantas coisas Ele me trouxe à memória. Quantas coisas Ele falou ao meu coração. E muitas das coisas que nós não estamos vivendo ainda em Deus, os milagres, as promessas, sabe por quê? É porque nós não nos colocamos à disposição de renunciar. Ontem nós começamos a caminhar sobre 1 Samuel, onde é falado sobre Ana, a mãe do profeta Samuel. E hoje nós vamos continuar. O Senhor vai falar um pouquinho mais conosco a respeito de algumas chaves que tem dentro desse texto, que vai nos ajudar a aprender sobre renúncias, né? Então você já abre a sua Bíblia aí em 1 Samuel. Nós vamos continuar no texto de ontem, né? Nós começamos ontem, 1 Samuel, já deixa abertinho aí. E nós vamos orar. Nós vamos orar agora nessas primeiras horas desse dia. Nós vamos entregar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, né? Eu peço que você que está aqui comigo, no seu momento de oração, não só agora, mas durante todo o dia, que você coloque, né, as nossas famílias aí nas suas orações, que você coloque também toda essa conferência da família que vai se iniciar amanhã, que tem um peso de glória, que tem um peso de cura, que tem um peso de libertação. E eu creio em nome de Jesus, todas as pessoas que por ali passarem, não é pela Andréia, não é pelo pastor, não é pela pastora, não é pelos líderes, não. É pelo nome poderoso e grandioso de Jesus, elas vão receber o que elas foram buscar. Eu creio muito nisso. Então interceda por nós, interceda por toda a igreja, pelos líderes, né? As pessoas que estão à frente desse ministério. Coloque aí, né? Quando você estiver orando, você fala: Senhor, eu te entrego também, eu te apresento, né, a conferência da família, para que o Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós não se perca, mas que nós possamos acessar, né? Coloque aí, por favor, nas suas orações. E agora, se você pode, fecha seus olhos. André, eu não posso, eu estou dirigindo, eu estou no meu trabalho. Eleva seus pensamentos agora para o alto, para Jesus. E nós vamos orar. Eu quero orar com você e por você. Eu quero pedir nesta manhã de quarta-feira, que o Senhor sonde os nossos corações.
que o Senhor penetre no mais profundo dos nossos corações. Porque Ele pode. Que Ele arranque de nós nesta manhã, do nosso coração e também da nossa vida, toda raiz de rejeição, toda raiz de medo, toda raiz de incredulidade, que possa estar enraizado no nosso coração. Que Ele, que nos conhece tão intimamente, possa nos ajudar a identificar o que em nós precisa ser curado. Pai, é no nome grandioso e poderoso do Teu Filho Jesus que eu oro nesta manhã, em favor de cada uma destas vidas que se encontram aqui. Que o Senhor possa adentrar aos nossos corações, a nossa casa, a nossa alma, e tirar tudo aquilo que está te desagradando. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude nesta semana a identificar quais são os comportamentos, as situações, às vezes as relações que nós precisamos renunciar nesse novo tempo, para que nós possamos viver algo novo contigo, para que nós possamos experimentar da realidade dos céus, para que nada que o Senhor tem para nós, para nossa casa, para nossa família, fique retido, mas que nós possamos acessar. Sonda o nosso coração. E se existir, como disse o salmista, algo que está contra a tua vontade, que o Senhor tenha liberdade, Pai, de entrar, de arrancar, de lançar fora, para que nós possamos viver todos os teus sonhos e todos os teus planos para a nossa vida. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar, manieta e lança fora todos os dardos inflamados, todas as setas lançadas na nossa casa, na nossa vida, na nossa família e na nossa mente. Eu elevo cativo a Ti a minha mente, Pai, e a mais ninguém. E peço para que o Senhor blinde cada casa, cada coração, cada mente. E que o Senhor alinhe todas as palavras que saem da nossa boca. Que nós possamos ser mulheres de fato obedientes, que entenderam que as renúncias fazem parte daquelas que amam e obedecem ao Senhor. Pai amado, Pai querido, eu te peço nesta manhã, dê ordens específicas aos seus anjos a respeito da nossa vida, para que em tudo, eles nos protejam, nos guardem e guerreiem ao nosso favor. Que o sangue precioso de Jesus jorrado lá na cruz nos blinde de toda maldade, nos lave de todo pecado e nos dê força, nos dê vigor físico, emocional e espiritual. Tudo isso eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Se você concorda, você coloca aí amém. Bem-vinda Cláudia, Fabiola, Carlinha, Fátima, Lari, bem-vindas. Amém. Nós estamos falando esta semana sobre renúncias. Forte, né? E eu te disse desde lá da segunda-feira que se nós quisermos viver algo novo, algo maior com o Senhor, nós vamos precisar aprender a renunciar. As renúncias fazem parte da nossa vida de cristão. A gente às vezes tem ouvido aí, algumas pessoas pregarem um evangelho de prosperidade, um evangelho onde tudo pode, onde tudo é permissivo, e não é bem assim. E por causa dessas ministrações que são muitas vezes, as
As pessoas falam coach, né? Focada só na prosperidade, focada só naquilo que há de bem-estar, que o importa é você ser feliz, tem trazido muita tristeza para a vida das pessoas. Você sabe por quê, minhas irmãs? Porque quando eu olho para a cruz de Jesus, eu vejo tudo isso que eu falei aqui, prosperidade, eu vejo amor, eu vejo verdade, mas eu vejo, antes de tudo, renúncia. Um homem, filho de Deus, que se fez homem de carne e sangue como eu e você, abrir mão, renunciar, tem até um louvor, né? Ele abriu mão de sua glória. Lembra desse louvor? Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Quando eu olho para aquela cruz que está vazia, que eu olho e falo assim, era para mim. Eu lembro de todas as renúncias que Deus teve que fazer ao entregar o seu Filho Jesus por nós. E das renúncias do próprio Jesus em favor da minha e da sua vida. É amor demais. Tem que amar demais para fazer esse tipo de sacrifício, esse tipo de renúncia. Então, deixa eu te falar algo. Se você e eu, nós quisermos viver algo maior em Deus, nós vamos precisar aprender a renunciar. E pouco tem se falado sobre isso, né? Pouquíssimo tem se falado sobre isso. Porque as pessoas têm medo de magoar as outras. Mas elas não têm medo de permitir com que as outras pessoas, aquelas que o Senhor colocou na vida delas, para elas amarem, para elas discipularem, para elas mostrarem o caminho, elas não estão tendo medo de ver que essas mesmas pessoas estão se perdendo, porque é em amor, tá? Porque elas não estão falando, minha pele tá descascando, gente, aquilo que precisaria ser falado. Elas não estão falando a verdade, que é o Evangelho. Então, eu quero viver coisas maiores em Deus. Eu quero acessar lugares que eu ainda não acessei em Deus. Eu quero. E você? Vai ter que aprender a renunciar. Vai ter que aprender a sair desse, não quero, é difícil. E se levantar. E se posicionar em renúncia. Nós vimos ontem a história de Ana, mãe do profeta Samuel, que vivia num ambiente em que tinha uma mulher chamada Penina, também esposa do seu marido, né? Nós vimos essa mulher, essa Penina, que ficava somente azucrinando a vida dela. Quem lembra do que a gente leu ontem? Eucana, casado com Ana, mas também casado com Penina. Penina tinha muitos filhos, mas Ana ainda não tinha filho. E aquela situação, lógico, como cada um de nós que somos mulheres aqui, incomodava Ana. Nós lemos a história e nós vimos que existia na vida de Ana um sofrimento, uma tristeza, uma aflição, uma angústia, algo que aos olhos dela, aos olhos natural, era impossível, e algo que ela levava para o Senhor, ela entregava aos pés da cruz de Jesus, ela entregava a Deus aquela angústia, aquela aflição. E que essa mulher, por estar angustiada, por estar aflita, a palavra fala, com a alma amargurada, foi muitas vezes julgada. Lembra do sacerdote, do sumo sacerdote, que falava que ela estava bêbada? Para de beber, para de se embriagar, abandone esse vinho, né? Ela era julgada pelo seu sofrimento, pela sua dor. Só ela sabia o que verdadeiramente ela trazia aqui dentro do coração dela. Só você sabe, você e Deus, verdadeiramente o que tem aí dentro do seu coração. Só você sabe também o que você já renunciou nessa vida para estar onde você está. Andréia, mas eu estou num lugar que eu ainda não é aquilo que eu desejava, não é aquilo que eu sonhava. Eu sei, mas só você sabe, você e Deus,
o preço que te custou estar aí, neste lugar. Só eu sei o preço que me custou ter hoje a condição emocional que eu tenho. É 100%? Não. Mas eu te contei, acho que a semana passada, semana retrasada, que teve um tempo da minha vida em que eu fiquei 2 anos, gente, foi 2 anos batido, sofrendo todos os dias. Com depressão, com ansiedade, com crise de pânico, tomando remédios, não dormindo direito, não comendo direito, fazendo terapia, buscando ajuda do alto e alta ajuda. Eu vivi esse tempo. Eu tive que renunciar a muitas coisas que na época eram coisas que eu gostava, porque eu passei por um processo. E esse processo é um processo muito dolorido. Então, só nós sabemos das renúncias que eu e você nós tivemos que fazer para chegar até aqui. Mas eu quero te dizer, quando a gente renuncia em Deus, quando a gente vai aos pés da cruz de Jesus e apresenta nossas renúncias, essas renúncias, elas nunca voltam vazias. Pode escrever, as renúncias que eu apresento aos pés da cruz de Jesus, elas nunca voltam vazias. Às vezes hoje, minha irmã, meu irmão, você está precisando de um milagre. Eu acho que todos nós, né, nesse tempo que nós estamos vivendo, eu acho que todos nós estamos precisando de um milagre. Às vezes na área financeira, outros na área emocional, outros no relacionamento com os pais, com os filhos, né, com o esposo. Eu acho que cada um de nós está vivendo seus desafios, então cada um de nós, eu acredito que nós estamos precisando de um milagre. Mas olha para mim, às vezes nós clamamos, às vezes nós levamos para Jesus, mas nós não estamos dispostas a renunciar. Quando você está disposta a renunciar? O quanto você está disposta a chorar nos pés da cruz de Jesus, a chorar no lugar certo? É isso que nós vamos ver hoje aqui, é isso que nós vamos aprender com essa mulher que passou por um tempo de renúncias, que sofreu, que foi, por estar fragilizada, ela teve a sua vida assim exposta diante de Penina, que ficava assim, lembra que eu falei ontem? Teve uma irmãzinha que riu, que falou que eu fiz muito engraçado, parecia aquelas crianças brigando lá na escola. Eu tenho, você não tem. Era isso que Penina fazia com Ana. Eu tenho, você não tem. Anos e anos se passavam, Penina tinha mais filhos e Ana continuava estéril. Então pensa o que Ana passou. Pensa quais renúncias essa mulher teve que ter desde o início. E ontem eu falei que ela teve que aprender a se calar. Se calar diante das provocações. Foi a primeira renúncia. E hoje eu vou falar da segunda. Anota aí. A distração. Ana teve que aprender a trocar a distração pela necessidade. Você quer ver? Eu não vou ler todo o texto porque ontem nós lemos. Olha o versículo 9 do capítulo 1 de 1 Samuel, que diz assim, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Vou ler de novo. Eu estou lendo o versículo 9 do capítulo 1 de 1 Samuel. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Dentro desse contexto, André explica, era um dia de alegria, era um dia em que eles ofereciam, né, as suas ofertas a Deus, em que eles cultuavam, né? Nós lemos isso aí ontem no capítulo 1.
e eles se alegravam, eles comiam, eles bebiam, eles celebravam. E Ana, ano após ano, ia, cultuava, né? Estava ali muitas vezes, acredito eu, agradecendo por algo que às vezes aconteceu com aqueles que estavam ao seu redor, mas ainda aflita, ainda amargurada, ainda triste, porque o que ela mais queria, presta atenção, que era um filho, ela ainda não tinha sido agraciada. Então ela chorava. A Bíblia fala para nós aí no versículo 10, e com a alma amargurada e com a alma sofrida. O que ela fez? Terminou de comer e de beber e levantou-se. Ela estava num contexto de alegria, de comida, de festividade. E ela se levantou. Ela se levantou da mesa. Suponhamos que eles estavam ali, né, numa celebração de mesa. Ela se levantou. Olha o versículo 9 aí, a parte B. Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Ana não permitiu que a distração daquele momento, que embora fosse de celebração, também era um momento para ela triste, também era um momento para ela de aflição. Ela não permitiu que aquela comemoração, que aquele momento a distraísse da sua necessidade. Presta atenção, porque você vai precisar entender esta chave que vai mudar a sua vida. O momento era de alegrar, o momento era de agradecer, o momento era de cultuar, mas Ana estava com a alma amargurada. Pensa você, eu já fiquei em ambientes em que a minha alma estava triste, que a minha alma estava amargurada, e eu ainda estava num ambiente de festa, não por mim, mas pelos outros, mas ali, com a alma triste, com o coração, como se diz, pequenininho, com a alma amargurada, chorando por dentro. Quem nunca ficou? Mas qual que é a chave aqui? Ela não permitiu que aquele momento, que aquele povo festejava, roubasse dela o discernimento. Peraí, eu tenho uma necessidade que ainda não foi atendida. Então, enquanto o povo festejava, ela estava aos pés do Senhor. Ela não se distraiu. E olha que lindo isso. Ela se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Minha irmã, olha para mim. Aonde você tem chorado? Aonde você tem derrubado as suas lágrimas? Enquanto todos estavam comendo e bebendo, Ana foi orar. Ana foi chorar aos pés do Senhor. E você? Aonde você tem chorado? No colo de quem? Em quais mesas? Você tem chorado em lugares seguros? Você tem chorado? Presta atenção. André, existem lugares seguros? Sem ser aos pés do Senhor, sem ser aos pés de Jesus, o lugar mais seguro para se chorar, para lavar a nossa alma, sempre será aos pés do Senhor. Mas existem pessoas que Deus levantou para ajudar você quando você estiver com a alma amargurada. Quando você estiver, mesmo num contexto de festa, mesmo num contexto de celebração, mas com seu coração pequenininho, dolorido, existem pessoas que Deus levantou para te ajudar. Aonde você tem derramado as suas lágrimas? Enquanto o seu milagre ainda não veio, enquanto seus olhos não presenciaram aquilo que o Senhor falou que ia fazer na sua vida, ou aquilo pelo qual você está orando há anos, há meses, há dias, eu não sei.
Com que você tem se distraído? Ana não se distraiu. Ela falou, eles que estão aí se alegrando, que estão felizes, podem ser que eles tenham algo para comemorar, né? Glória a Deus por isso, mas eu não. A minha alma está amargurada e eu ainda não acessei o milagre que eu desejo para minha vida. Quais distrações têm roubado você, meu irmão? Quais distrações você tem colocado no lugar de Deus? É a comida? É a bebida? São os vícios? É outra pessoa? Com que você tem se distraído? Porque esta mulher, ela sai de um contexto alegre, festivo, ela se levanta de uma mesa e vai para o santuário chorar e vai aos pés de Deus clamar pelo seu milagre. Eu não recebi. Eu preciso acessar. E eu não posso permitir que, mesmo que uma comemoração lícita, porque não tinha nada de errado, era lícito, me distraia da minha verdadeira necessidade. Olha para mim, existem coisas que são lícitas, mas que estão roubando o seu milagre. Existem coisas que não tem problema nenhum você fazer, mas que tem roubado o seu milagre. Você sabe por quê? Porque você tem se distraído. Você tem se distraído. Ana chorou. Enquanto todos estavam celebrando, Ana chorou. Ana foi ao santuário chorar. Ana foi aos pés de Deus falar assim, o meu milagre ainda não chegou e a minha alma está amargurada. E ela orou. Aí embaixo, a partir do 11, tem uma oração que ela fez e um voto que ela fez, né, nesse momento de aflição, nesse momento de alma amargurada. Ei, olha para mim. Não basta só chorar. Você tem que saber chorar no lugar certo. E o lugar certo é aos pés do Senhor. E ao lugar certo é com aquela pessoa que Deus levantou para te ajudar, para falar, vamos, eu tô com você. O que você precisa? Vamos jejuar, vamos orar, vamos abrir um propósito, vamos ler a palavra. Você tem essas pessoas? Onde você tem chorado? Quantas coisas nós não vivemos porque ao invés de chorar aos pés da cruz de Jesus, ao invés de chorar lá no colo de Deus, nós estamos chorando nas redes sociais. Nós estamos lamentando aí nos Facebooks da vida. Nós estamos falando da nossa vida nas rodas de fofoca. Nós estamos deitando em colos errados que vão nos levar à morte, que vão nos impossibilitar de viver o milagre que Deus tem para mim e para você. E você vai ter que renunciar a essas distrações. E é hoje. O Senhor fala ao meu e ao seu coração, filha. O que gera milagres é renúncia. E não desabafo. Desabafo, minha irmã, pode até muito bem resolver momentaneamente. Mas as renúncias, elas vão fazer você acessar lugares maiores, melhores em Deus. Então, olha para mim. Coloca amor nas minhas palavras. Hoje o Senhor pede para mim e para você. Renuncie a tudo aquilo que está te distraindo. E pode ser algo lícito. André, mas não tem nada demais eu celebrar com as outras pessoas, né? Eu me alegrar porque a outra pessoa conseguiu algo. Tem, André, não tem nada demais. Mas até que ponto isso tem te distraído de acessar o seu milagre? Para quem você tem entregado seu choro? Ana, nós vamos, quando a gente lê, a gente sabe interpretar esse texto, que Ana, de tanto sofrimento, de tanta amargura no seu coração, ela não orava. Olha lá o versículo 13, ela não orava falando, ela não conseguia. E abre parênteses, eu acho, pelas experiências que eu vivi, era de tanta dor. Existem momentos nas nossas vidas, minha irmã, meu irmão, que nós estamos tão doloridas, tão sofridas, tão cansadas,
tão desanimada que nós não vamos conseguir abrir a nossa boca e falar, nem que seja assim, Pai, me ajuda, eu tô cansada, eu tô desanimada. Não, o cansaço é tanto, a tristeza é tanta que nos impede de abrir a boca e orar. Porque olha no versículo 13 do capítulo 1 de 1 Samuel, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Você sabe por quê? Porque naquele momento ali, a única oração que Ana poderia entregar para o Senhor era o seu choro. Deixa eu te falar uma coisa. É lindo isso. O nosso choro é uma oração para Deus. Andréia, faz tempo que eu não dou conta de orar, eu só choro. Se esse choro tiver um destino, é uma oração. Se esse choro tiver endereçado para Deus, ele vai receber como uma oração. O choro de Ana foi sim uma oração e Deus recebeu. Existem momentos na sua vida, como já existiu no meu, que a única coisa que a gente tem é o nosso choro. E saber aonde nós vamos chorar, saber aonde eu vou depositar esse choro, é aos pés de Jesus. É lá no meu quarto conversando com Ele. É isso que vai diferenciar se eu vou ou não viver o meu milagre. Ana saiu da mesa e foi para o santuário, porque ela entendeu que aquele momento ali poderia distraí-la da necessidade que ela, ora, estava precisando. Ana nos ensina sobre não permitir que as distrações nos roubem o milagre, e Ana nos ensina que o choro é uma oração ouvida por Deus. Ponto 1. O que tem me distraído? O que tem roubado a presença de Deus na minha vida? Ponto 2. Aonde eu tenho chorado? Aonde eu tenho desabado? É no meu quarto para Deus? É para as pessoas que Deus levantou para me ajudar nessa caminhada, aquelas pessoas que têm uma vida de oração, que têm uma vida com Deus, porque a gente precisa começar a observar isso. Existem pessoas que querem dar direcionamento para outras, sendo que a vida delas está uma bagunça. Olha para a vida da pessoa que o Senhor levantou. É uma pessoa de oração? É uma pessoa que paga preço? É uma pessoa que vive no altar? Essa pessoa tem algo para te ensinar. Essa pessoa tem como te acolher. Agora nós estamos vendo aí cegos guiando cegos. Vai dar ruim. E vai, deposita o seu choro aos pés da cruz de Jesus. Renuncie toda distração. Tudo que está te distraindo. Renuncia. Não perca mais tempo. Meu irmão, olha para mim, nós nem temos todo esse tempo mais. Nós não temos. Às vezes a gente acha, amanhã eu faço, amanhã eu começo, você não sabe se você vai ter amanhã. Amanhã eu peço perdão, amanhã eu abraço. Não. Tá te distraindo? Então tá te roubando o milagre. Busque o seu milagre. Gere o seu milagre. Quer ver? Olha o que veio debaixo aqui do nome do meu devocional. Mulheres obedientes gerando milagres. Não tem como eu e você gerar milagres se nós não renunciarmos às distrações. Se nós não renunciarmos o nosso direito de eu estou certo. Nós vimos isso ontem. Se você não assistiu, tá lá no meu canal do YouTube, assista. Andréia, mas eu tô certo, o fulano me machucou, a fulana falou mal de mim. Pode ser que você esteja certa mesmo. Mas deixa Deus fazer a justiça. Não queira ser dono de você, não queira fazer justiça com as suas próprias mãos.
Gerar milagres implica em renunciar. Renunciar, no meu caso, a horas de sono. Vocês sabem, eu acordo muito cedo. Gente, não pensa que eu não fico cansada não, que eu fico cansada. Nós vamos entrar, né, a partir de hoje, né? Hoje a gente vai começar toda uma organização lá na igreja para receber vocês para a conferência. Então, a partir de hoje, eu renuncio a alimentos também. Hoje nós, em nosso grupo lá da célula, nós estamos de jejum até meio-dia para a conferência da família. Você abre mão de tomar um café da manhã, de comer um pãozinho que você gosta, um pão de queijo. Isso é renúncia em favor de algo maior. Você renuncia aquelas mesas de fofoca que antigamente você fazia parte, eu também. Porque você entende que fofoca é pecado, que desagrada ao coração de Deus. Você abre mão de ficar bebendo igual eu bebia, ficava aí, dando shows e shows, né? Em virtude de olhar e falar, não, Deus tem algo maior para mim. Eu renuncio a essa vida, eu não quero isso mais. São as renúncias. As renúncias são as chaves para os nossos milagres. Tem gente que quer viver milagre, mas não está disposta a renunciar. Não vai viver. Desculpa eu te falar isso. Não vai viver. Tem gente que quer viver milagres, quer que Deus a abençoa, só que está chorando nos lugares errados, está desabafando no lugar errado, está entregando a sua vida na mão de pessoas erradas. Existem pessoas que querem viver coisas novas com Deus, mas estão entregues às distrações do dia, às distrações das redes sociais, às distrações da comida, da bebida, da pornografia, da fofoca. Não vai viver. Se eu quero viver algo maior com o Senhor e algo que vai ficar, que vai ecoar nas gerações, e foi isso que Ana gerou. Ana gerou nada mais, nada menos do que o profeta Samuel. O grande profeta Samuel. Nós vemos o nome dele no rei Davi, com o rei Saul. Um homem que até hoje tem o seu nome perpetuado de geração para geração. Só que para gerar esse algo grandioso, para gerar algo que passaria de gerações para geração, Ana teve que passar por essas renúncias. Tudo, presta atenção, minha irmã. Você precisa guardar isso aí no seu coração, você precisa levar isso para sua vida. Tudo que é grande, tudo que vai gerar algum impacto nas gerações, vai exigir de mim e de você renúncia. Quando eu fui escrever o meu livro, né? Esse livro aqui, eu tive que renunciar, assim. Eu lembro que teve um dia que meu marido falou assim, amor, vamos jantar, vamos comer um churrasco, vamos em tal lugar comer um churrasco. Aí eu falei assim, amor, eu não posso, porque eu estou escrevendo, porque eu tenho prazo para entregar para a editora, eu não posso. Quer dizer, eu renunciei àquele momento com a minha família, eu renunciei àquele momento, né, de comer uma coisa gostosa fora da minha casa. Por quê? Porque eu estava em algo maior. Porque isso aqui, gente, esse livro, assim como os outros que ainda virão, né, eu estou finalizando um e estou escrevendo um outro, que é um devocional de 365 dias eu estou escrevendo. Não sei se vai dar tempo de lançar o ano que vem, mas eu estou escrevendo já. Quando eu não estiver mais aqui, esses livros vão estar. Você que comprou, você que presenteou, você vai falar assim, meu Deus, a autora desse livro já está com o Senhor, mas a obra dela está aqui, abençoando ainda outras pessoas. É algo eterno, inclusive no mundo espiritual, mas que me exigiu renúncia. Não queira gerar algo grande, algo que vai, mais uma vez, de geração para geração, sem renunciar. Nós precisamos aprender que as distrações, que o choro no lugar certo, que as renúncias que o Senhor nos pede vai gerar em nós algo grandioso, não para nós,
para os outros, porque a árvore, ela não dá sombra para si própria, ela dá sombra para agasalhar outras pessoas. Então é isso que eu e você, nós precisamos aprender com a história de Ana. Parece que o texto é pequeno, né? Mas traz para nós tantas chaves. Eu espero que você tenha entendido. Fez sentido para alguém o que eu disse aqui? E eu espero que você se atente ao que está te distraindo. E se atente também a chorar no lugar certo. Porque não basta chorar, tem que saber chorar no lugar certo. E o lugar certo é aos pés de Jesus. Amém? Para o mês das mães, nós sabemos que está chegando o dia das mães, domingo agora. E um presente certo para sua mãe tá aqui, ó. Você que tem a sua mamãe ainda, eu não tenho, infelizmente. Mas, ó, tá aqui. Presentei a sua mãe. André, eu não tenho a minha mãe. Presentei uma mulher, presentei uma tia, presentei uma prima que também é mãe, ou que tem o desejo de ser assim como Ana, né? Presenteia porque eu tenho certeza que esse livro aqui, ó, ele é uma semente que o Senhor lançou na vida de todas as mulheres que adquiriram ou que presentearam alguém. Então, pro Dia das Mães, ó, o seu presente tá aqui, me chama, eu preparo bem bonitinho para você presentear alguém. Ou, André, eu ainda não tenho, se presentei. Né? As meninas que estão aqui, quem leu já o livro todo, meninas, dá o feedback aí nos comentários. O que vocês acharam? É um devocional de 60 dias que vem com um comentário, ó, que vem com plano de leitura, que vem com uma pílula de obediência, que vem com exercícios para você fazer, ó. 7 dias tem exercícios para você fazer, que tá muito lindo, 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 que o Senhor gerou no meu coração, mas para abençoar a sua vida. Então já adquire o seu, tá? Nesse mês das mães. É uma benção. A irmã Elaine já terminou, ela já fez todinho o devocional. Vai te levar para um outro patamar, tá bom? Amanhã eu volto, em nome de Jesus. Orem por mim, tá? Orem muito por mim. Peça para que o Senhor me dê força física, né? Vigor físico. Porque nós precisamos entregar a conferência da família aí pro Senhor. Para que Ele possa abençoar, né? A vida de outras pessoas, a vida das famílias. Eu te vejo amanhã. Em nome de Jesus. E nós vamos aprender ainda nesse texto mais uma liçãozinha com Ana. Quem vai estar aqui? Beijo no seu coração. Que o seu dia seja um dia de muita paz, de muita presença, de muito direcionamento do Espírito Santo. E que o Senhor fale, né, em seu coração. Quais são as distrações que você precisa renunciar? E quais são os lugares que você tem chorado, que não tem te ajudado a acessar o milagre? Amém? Beijo no seu coração. Fica com Deus e até amanhã, em nome de Jesus. Beijo. Deus te abençoe.